vivo, ao vivo! Ui, já estamos ao vivo. Eu já vou colocar aqui, farejando os fatos. Boa noite para quem for chegando. Ui, que massa, né? Farejando os fatos. O resgate. Uai. O resgate da intuição como iniciação. Boa noite para quem está chegando. Deixa eu fixar aqui o comentário. E vamos falar de intuição. Se vocês vissem a maratona agora que eu criei, fiz todo hoje um estúdio diferente para poder falar. Ai meu Deus, peraí que eu vou colocar o fone. Me digam como é que tá o áudio. Se vocês vissem a maratona que eu fiz antes de entrar, os bastidores, não deu para filmar. Porque eu inventei várias coisas diferentes hoje, que foi, primeiro, falar em pé. Não queria ficar sentada hoje, que eu acho que fica um pouco, às vezes para quem tá assistindo, né, fica um pouco tedioso mesmo, a pessoa ali o tempo todo sentada. E aí eu queria estar em pé hoje para me articular um pouco melhor. Como eu não tô com microfone de fio, então não vou poder estar tão distante, mas eu acho que já me dá uma mobilidade maior. E aí outra coisa que eu ia inventar hoje, que era um quadro branco. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu tentei. Como é que chama? Improvisar, mas não dá muito certo. Mas na próxima semana eu vou fazer ainda uma aula de quadro com quadro branco, porque meu espírito professoral gosta de quadro branco, gosta de ensinar, gosta de piloto. E é isso, minha gente. Então, enquanto o pessoal vai chegando aí, boa noite, Ari, boa noite, Rafinha, boa noite a quem vai chegando. Vamos falar de intuição. Eu conheço várias mulheres que sempre se questionam se o que elas estão sentindo em relação a alguma pessoa, alguma coisa, se é intuição ou se é apenas uma desconfiança, ou se é apenas uma distorção da realidade. Inclusive clientes que eu atendo, amigas, e até eu mesmo já passei por isso e passo sempre. Quando a gente vai se questionando, né? O que eu tô sentindo? Isso aqui é minha intuição? Ou isso aqui é uma fantasia ou é uma distorção da realidade? O que eu acho mais legal na Clarissa é que ela vai trazendo, ela vai desvelando os capítulos, ela vai nos trazendo coisas que nos inquietam em cada capítulo, mas ela vai nos trazendo também a possibilidade da gente, tá bom, como é isso? Quando a gente pensa que é possível a gente se remontar do zero, quando a gente pensa que é possível a gente ressurgir das cinzas, quando a gente pensa que é possível a gente despertar uma força interior que todas nós mulheres temos, inquieta isso dentro da gente, porque qual mulher não está passando ou já passou em algum momento da sua vida ou conhece uma outra mulher que necessita dessa força para sair de uma situação? E aí nesse capítulo a Clarissa vai falar da intuição como a iniciação. A Ari já comentou aqui, meu sonho de princesa é você ser minha psicóloga. Gente, não vamos me emocionar logo no início. Então a Clarissa, ela vai obrigada, Ari, muito obrigada pelos... A Ari sempre está presente nas lives e sempre está presente, inclusive tive perguntas, eu tô me sentindo muito apresentadora hoje, porque teve perguntas do telespectador e eu vou responder no ar. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou trazer um pouco sobre a questão da intuição. É importante, eu acho que o mais importante de falar sobre esse capítulo e sobre a intuição
é que é uma ferramenta que toda mulher nasce com a intuição, é um dos poderes que nos é dado pelo nosso feminino, pela questão do nosso feminino. Nem todas nós sabemos utilizar, porque a cultura, a questão social acaba que pressiona a gente a não entender a questão da intuição ou a sufocar. A nossa intuição não é morta, não é destruída, mas ela pode ser soterrada diante de tantas coisas que acontecem nos contextos sociais. E a Clarice, ela entende que a intuição é como um tesouro da psique. Então, é um tesouro que está na psique feminina e é de primordial importância que a gente saiba manejar essa intuição. Ela chega a dizer em algum momento... deixa eu só tirar aqui, gente, só para eu me guiar aqui. Pronto. Só para ficar aqui, para eu poder fazer associação com vocês. Ela chega a dizer em algum momento do capítulo, né, que a intuição é tão forte para o nosso processo de iniciação de ser mulher independente emocionalmente, financeiramente. A intuição, ela vai nos levar... ela compara, por exemplo, que eu acho muito legal para a gente pensar isso até no nosso dia a dia, ela compara como a intuição, ela nos ensina onde a gente entrar, onde a gente sair, ela nos ensina a dizer sim, a dizer não, ela nos guia a dizer sim, a dizer não, ela nos guia e nos mostra, ó, por aqui sim, por aqui não, ó, por esse lado. E como é que a gente faz um processo de lapidação dessa intuição? No conto da Vassalissa, a Vassalissa é uma história muito parecida com a da Cinderela, e ela passa por 9 tarefas necessárias. Quem conhece a história de Hércules, por exemplo, eu acho que é uma das histórias mais do ponto de vista de falar de tarefas, né, de que ele precisa fazer várias coisas até encontrar, até chegar num ponto. A Vassalissa, ela vai passar por 9 tarefas dentro do conto, dentro da história, para que ela consiga ressignificar as coisas dentro dela e entender como é que ela utiliza essa intuição. E é interessante que as criadoras de história, as contadoras de histórias, segundo a Clarissa, ela fala que é um processo de escavação. Eu gosto muito de falar disso, porque às vezes o cliente chega na clínica, a cliente chega na clínica e ela não faz ideia de onde é que... como é que ela pode começar esse processo de trabalhar com a intuição a favor dela. Porque, assim, quantas mulheres não falam a seguinte frase: bem que minha intuição falou e eu não segui. Eu tava sentindo isso e não segui. Fulano falou uma coisa, eu senti a outra e eu não segui. Então, assim, como é que a gente se apropria disso de forma positiva? Porque pode acontecer de algum momento ser o medo, né? O medo de ir, o medo de fazer, o medo de dizer sim. E ali não pode ser a intuição. Mas como é que a gente entende que é a intuição? São poderes intuitivos, inclusive, né, que estão ali soterrados dentro da nossa psique. Para a gente chegar a um patamar de evolução feminina, emocional, de independência, é necessário que a gente passe por algumas tarefas. Vou contar resumidamente a história da Vassalissa, muito parecida com a história da Cinderela, só que com algumas coisas diferentes. Porque a maioria das histórias da Disney sofreram distorções românticas para serem adequadas ao cinema, e aí vem a visão americana, etc e tal, e tudo aquilo ali que eu posso falar em outra live. A Vassalissa tá com a mãe, que já tá quase desencarnando, e aí ela tá ali aguardando esse momento, né? Ela e o pai estão aguardando o momento do desencarne da mãe, porque a mãe já tá desenganada. Quando essa mãe, antes de morrer, a mãe chama a Vassalissa no quarto, já ali no leito de morte, diz que vai morrer e tal, dá bênção a ela, e debaixo da coberta, do cobertor, a mãe tira uma bonequinha e mostra a Vassalissa e presenteia a Vassalissa com essa bonequinha. E é interessante porque a bonequinha era muito parecida com a Vassalissa. Por exemplo, a bonequinha tinha botinhas vermelhas, que a Vassalissa também tinha. Dentre outros elementos da roupa e do jeitinho da Vassalissa, que a bonequinha também tinha. Você já viu a diferença com a Disney? Porque quando a gente... com a Cinderela, porque quando a gente vai ver as histórias, geralmente, a gente não vê
essa bênção da mãe, a gente não vê essa força sendo passada. Depois eu vou explicar para vocês o que quer dizer essa boneca e porque, de alguma forma, a intuição precisa dessa necessidade mesmo da matricidade, do matriarcado, dessa linha feminina para ser passada. Aí, eis que, tudo bem, a Vassalissa pega essa bonequinha, anos depois o pai dela casa, clássico, a madrasta é uma megera, apesar de não parecer na frente do pai, e ela tem mais duas irmãs, que são bem perversas. E elas morrem de inveja da Vassalissa, e aí é isso que eu gosto na história, porque a gente vê uma menina que é doce, que é muito abundante, ela fala até em relação mesmo, ela faz um comparativo, né, que até os seios da Vassalissa são abundantes, e tem a ver também com amorosidade, tem a ver também com ela ser não só o tamanho do seio, nem com a questão da sensualidade do corpo, mas tem a ver também com um pouco das emoções da Vassalissa, tem a ver também com a abundância dela, com ela ser amorosa, com ela ser rica em conteúdo, né? E aí essas bonitas morrem de inveja da Vassalissa. Essa parte é um pouco parecida com o que a gente conhece da Cinderela. Aí o que acontece com a Vassalissa? O fogo, né? Se a gente pensar que são histórias muito antigas, não tinha eletricidade, então tudo era na lenha, no fogo, tudo era muito manual. Elas dão um jeito de apagar todo o fogo da casa, né? As lenhas e tal, o fogo a lenha, possivelmente, para fazer a Vassalissa ir para a floresta atrás da Baba Yaga, que aqui você pode pensar, é a bruxa que vai fazer alguma coisa com a Vassalissa e tal e tal. Então, para ela ir atrás da Baba Yaga, e a Baba Yaga, como era uma figura muito temida, com certeza ia matar a Vassalissa e comer, não ia sobrar nada, porque elas queriam se livrar dela. E aí a Vassalissa, o que a gente vai fazer agora? E não sei o que, né? Fala com a madrasta, já que o fogo tinha acabado. E, detalhe, eu já faço um link aqui com vocês, que esse fogo, como todos os contos do livro, ela fala da questão da psicologia, da psique, de uma forma poética. Então, esse fogo que apaga é também, às vezes, esse fogo interno da gente, né? É essa vontade de viver que muitas vezes as pessoas estão tão impactadas com o dia a dia e tão se sentindo mortas por dentro, como eu falei na aula anterior, que muitas vezes não tem energia. Foi uma tentativa também não só da morte física dessa madrasta com a Vassalissa, mas também de uma morte psicológica e espiritual. E aí a Vassalissa, tá bom, eu vou pra floresta com a bonequinha dela no bolso e com a mãozinha no bolso, a bonequinha no bolso. Vou até pegar uma boneca aqui pra fingir que é a minha Vassalissa. Vou pra floresta e aí coloca a bonequinha dela no bolso e vai pra floresta ao encontro da Baba Yaga. O que eu acho legal na história é que em nenhum momento a gente vê um medo imenso da Vassalissa. Em nenhum momento ela recua. E eu vou dizer por quê depois pra vocês. Em nenhum momento ela sente que ela não deve ir. Tudo bem, então ela vai, ela encontra, né, alguns cavaleiros, um cavaleiro vestido de branco, ela encontra um cavaleiro vestido de vermelho, ela encontra um cavaleiro vestido de preto, até ela chegar na casa da Baba Yaga, que aqui eu até trouxe a simbologia da Baba Yaga. Eu até estava falando à minha irmã, esse aqui faz parte do oráculo da deusa. Essa Baba Yaga aqui é muito bonitinha, porque como ela descreve, e aí quando a gente vai ver a história das bruxas, sempre a bruxa é apresentada de uma forma muito feia, né? Seja tem um queixo, tem verrugas, essa tá até bonitinha. Quando ela vai nesse caminho até chegar na casa da Baba Yaga, boa noite, gente que tá chegando, Solange, boa noite todo mundo aí que tá chegando, pode ir se achegando, tô falando sobre intuição, a partir do livro das mulheres que correm com os lobos. E aí, quando ela tá lá, com a bonequinha dela no bolso, a minha aqui tá mais parecida comigo na roupinha azul aqui, branco. Quando ela tá lá com a bonequinha dela no bolso, pra chegar até o caminho à casa da Baba Yaga, ela sempre, com a bonequinha no bolso, ela sempre questiona, né?
devo ir por aqui, devo ir para a direita, devo ir para a esquerda. E a bonequinha, muito parecida com a roupa dela e com ela também, é que vai guiando ela para onde ela deve ir. Então, direita, esquerda, subir, descer, até ela chegar na casa da Baba Yaga. Aí eu achei interessante a coragem da Vassalissa, mesmo ela sendo descrita como uma menina doce. E eu vou fazer um parêntese aqui, que às vezes a gente vê muito representado nos filmes, nas novelas e nas histórias, que a mulher, para ser forte, ela precisa ser aquela mulher insuportável do Diabo Veste Prada, ou ela precisa ser uma mulher dura, sabe? Quase com características masculinas. E para ela sobreviver. E é possível eu me lembro muito da fala da mulher que faz a Mulher Maravilha, que para você vencer enquanto mulher, é possível você continuar sendo feminina, é possível você continuar, a não ser que você realmente queira, né, exercer mais a energia masculina. Mas não é necessário você se forjar para sobreviver. Não é necessário você se machucar dessa forma, né? Se tornar rígida, se tornar... nem para o homem é algo que é saudável, imagine para as mulheres. Então, aí a Baba Yaga pergunta o que ela tá fazendo. Mas o que você tá fazendo aqui? E ela com a bonequinha no bolso. Bonequinha no bolso para dizer o sim, o não, o que ela deve responder. E ela já acabou o fogo na minha casa, né? Foi apagado, porque aí a gente entende como é difícil acender. Hoje é muito fácil, a gente tem fósforo, tem isqueiro e tal. E aí a gente vai vendo a importância dessa coisa do fogo também como energia. Apagou e eu vim procurar para ver se você podia me ajudar. A Baba Yaga olha para ela. E por que eu vou te ajudar? E aí ela responde: porque eu tô te pedindo. Gente, a Baba Yaga não recua, é uma bruxa aterrorizante que as duas irmãs achavam que inclusive ela ia trucidar a Vassalissa. Tudo bem. Mas para eu te ceder esse fogo, você vai ter que fazer um monte de coisas para mim. E aí são as 9 tarefas. Ela pede para ela servir a Vassalissa, para a Vassalissa servi-la. E aí ela vai checando. E aí, você conseguiu fazer? Não, consegui. E é interessante porque a bonequinha diz para ela: não, pode dormir. Eu vou fazer tudo aqui. Então, quando a Vassalissa acordava, já estava tudo prontinho. E aí ela passa pelas 9 tarefas, né? Ela passa... Aí tem uma hora que ela manda... ela servir as comidas, tem uma hora que ela manda ela separar o milho bom do milho que tá mofado, tem uma hora que ela manda separar estrume de... esqueci o nome, tipo ampola, né? A sementinha. Cada hora ela manda a Vassalissa ir fazendo a coisa, a Vassalissa vai fazendo. E é interessante que quando ela manda a Vassalissa fazer alguma coisa, por exemplo, do milho, separar uma coisa da outra, a Vassalissa faz, que na verdade quem estava fazendo tudo era a bonequinha. E depois a Baba Yaga chama mãos, que na história aparecem só as mãos, e as mãos acabam fazendo o final, né? Como assim, separou, mas aí a Baba Yaga termina o trabalho, na verdade não a Baba Yaga, mas essas mãos. E aí eu vou falar das 9 tarefas que são importantes. Mas antes de falar disso, ela termina, ela faz algumas perguntas à Baba Yaga, né? Uma das perguntas, que até recebi uma pergunta aqui, da telespectadora, no momento ela vai fazendo várias perguntas, a Vassalissa vai fazendo várias perguntas à Baba Yaga, e uma das perguntas que ela faz... E aí a Baba Yaga fala assim, antes dela fazer as perguntas, diz que ela fala assim: olha, cuidado, que saber demais envelhece. E é uma das perguntas até que a Ari perguntou, né, pelo WhatsApp, porque vocês podem mandar as perguntas também sobre o tema. E aí eu achei interessante porque eu me lembrei de mim mesma, né, como essa questão do aprendizado, do conhecimento, eu sempre fui muito à frente em algumas coisas, muito precoce em algumas coisas mesmo de aprendizado, de sacar as coisas antes. E aí eu pensei assim, gente, saber demais envelhece. Olha aqui o resultado, tô cheia de cabelo branco, tudo bem que é algo hereditário, mas a gente sabe também que tem um pouco a ver com esse envelhecimento precoce, que eu mesma, de forma cognitiva, me impus. Agora, de uns anos pra cá, que eu fui percebendo esse enrijecimento, esse envelhecimento precoce que eu tava me colocando.
Então a gente vai sentindo esse envelhecimento no corpo. É disso que ela tá falando, para quem perguntou. E aí ela vai fazendo as tarefas até que ela termina. E aí ela vai respondendo, né? Tem algumas perguntas que são muito interessantes. E ela pergunta isso, a Baba Yaga fala isso. E aí quando a Baba Yaga ela vai perguntar sobre as mãos, ela acaba, não vou perguntar não. Você mesma disse que perguntar demais envelhece. Aí a Baba Yaga fala assim, nossa, você é muito sábia para sua idade. Aí ela fala que a mãe deu a bênção a ela, tem muito a ver com constelação. Para quem conhece um pouco da constelação, sabe como a bênção dos pais é importante para a gente seguir em frente. Às vezes as pessoas estão travadas em algumas áreas da vida, principalmente a área profissional, que a mãe tem muito a ver com a questão profissional. E aí quando acontece, né, constela essa relação com os pais e constela para ver o que é que está ali travado, e recebe essa bênção, as coisas destravam. E aí na hora que a Baba Yaga escuta isso, ela fala, tá bom, toma aqui, pega um cajado que tem uma caveira em cima e pode se mandar. E aí o fogo, né, tá nessa caveira. Tá bom. E aí a vassalissa vai embora, Floresta tá dentro sem medo nenhum. A menina é danada, a menina é corajosa. E aí nós mulheres vamos vendo, deixa eu só finalizar para falar sobre isso. Ela volta para casa, as três bruxas, que na verdade as três bruxas, as três malvadas, né? As três figuras femininas perversas, se assustam que ela tá vindo, sai correndo, se dizendo que estava preocupada, já tinham achado até que ela demorou tanto tempo para voltar, ficou dias lá com a Baba Yaga, que elas pensaram que ela já tinha morrido. E aí ela chega em casa. Quando ela chega em casa com aquela... Imagina a figura completamente dócil, tranquila, com a bonequinha no bolso e na outra mão um cajado com a caveira em cima, e dessa caveira soltavam os fogos. Só tinham fogo, né? Pelos olhos e pelas orelhas dessa caveira. E elas se assustam. E é interessante que aí na hora que elas se assustam, elas vão se aproximando, esse fogo, essa caveira, acaba desintegrando essas mulheres. E aí acaba a história. E acaba de forma impactante, que já é pra gente despertar. Pra gente... O que é isso? Ela vai passar por 9 tarefas. Eu vou falar um pouco dessas 9 tarefas de forma resumida e vou deixar os 20 minutos finais pra gente fazer as perguntas, certo? A primeira tarefa que acontece, e ela traz a morte da mãe dela na história, que a gente permitir a morte da mãe boa demais. Quando a gente fala isso, a gente não tá falando... Quando a Clarissa traz isso, ela não tá falando só da mãe biológica, a mãe que pariu. Ela fala que todas nós mulheres temos essa tendência e temos dentro de nós, lembrando que cada conto vai trazer um pedaço nosso. Então essa mãe que morreu permitiu também à vassalissa que ela se tornasse corajosa. Essa mãe que morre nessa história, que é necessário, eu vou dar exemplos porque também foi uma das perguntas feitas, ela permite que ela saia daquele ninho quentinho e entre numa jornada heróica. Então, essa mãe boa demais, ela deve definhar dentro da gente, e tanto essa representação de repente de uma mãe que é aquela mãe boa o suficiente, que dá tudo a gente, né? Quanto essa representação que há dentro de todas as mulheres dessa mãe boa demais. É aquela vozinha, a mãe boa demais é aquelas vozinhas que falam assim, eu já ouvi histórias de mulheres, por exemplo, que receberam proposta para trabalhar num outro estado, num outro lugar. E aí ela não foi porque ela ficou com medo. Então, por quê? Não, porque você vai, aqui tá tão bom, tá tão gostoso, aqui tá mais tranquilo. Então, a mãe boa demais dentro da gente é aquela vozinha que te impede de crescer. É aquela que diz assim, mas pra que você vai tentar um novo emprego? Pra que você vai distribuir mais currículo se você já tem esse emprego aqui? E se aquele outro emprego que você tá tentando, que tá pensando, for pior do que esse?
Então, essa mãe boa demais que ela traz na história é justamente essas vozes internas dentro da gente que muitas vezes querem nos puxar e dizer, não, mulher, não vai não, fica aqui tá tão bom, aqui tá tão bom. E aí eu acho interessante porque algumas mães falam isso, né? A mãe tem que ser um pouco fada, mas a mãe tem que ser um pouco bruxa também. Então a mãe tem que ser amorosa, mas a mãe tem que ser exigente e enérgica também, né? E mestra também. É essa sintonia de você permitir que os filhos cresçam. Por isso que muitas mulheres têm problemas com as suas mães também, porque às vezes as mães são tão boas demais ou que prende ali que a mulher fica se sentindo insegura de ir para a vida, e se sentindo insegura de tentar um novo emprego, de tentar uma nova fase para sua vida, de ir para um outro lugar. Não, aqui tá bom demais, eu tenho a minha mãe. Tanto essa mãe externa quanto essa mãe dentro dela, porque depois que você é adulta, você não pode só ficar culpando os seus pais. Você já é adulta, já tem responsabilidade, já tem que ter autorresponsabilidade. Então, se você impede de evoluir, se você sente que, por exemplo, empaca profissionalmente, tô aqui ainda, não, aqui tá bom demais, né? Aí tem que rever essa mãe boa demais, se não tá alimentando essa energia. A segunda tarefa que a vassalissa vai passar é denunciar a natureza sombria. E a gente lembrar, porque assim, quando a gente fala em boa demais, a gente vê várias mulheres que são boazinhas demais, né? Que são tão boas e não há nada errado em você ser boa, que acaba entrando em ciladas emocionais, físicas, espirituais e tantas outras. Então, a gente precisa denunciar essa natureza sombria que habita em cada um de nós, né? Aqui, por exemplo, ela vai trazer essa própria questão dessa mãe boa demais tem um lado negativo. Então, essa coisa excessivamente positiva, né? Que você não cresce, que você não evolui, que você não se sente segura para ir para novos lugares, que você não se sente segura para ir para um novo relacionamento, né? Não, esse relacionamento aqui, quantos casais ficam anos e anos juntos? Quantas mulheres sentem que não dá mais, mas continua naquela relação, porque fica pensando assim, mas se eu terminar com ele, não conseguir outra pessoa, pelo menos ele me respeita, né? Ou pelo menos ele é um bom amigo. E aí a mulher não se joga para outras coisas, porque fica naquela coisa, né, presa. Então é importante a gente ter em mente que precisa dessa tensão também. Tem uma hora que ela fala aqui que deixar acumular essa tensão entre quem se aprendeu a ser e quem se realmente é. Porque assim, às vezes a mulher fica, não, porque eu sou muito boazinha, sou muito boa, digo sempre sim. Mas por que às vezes as mulheres fazem isso? Porque elas têm medo de ficar só. Tem medo de ser isoladas pelos outros, né? Pelos que estão ao redor. Só que quando ela faz isso, ela se isola dela mesma. E quando a gente se isola da gente mesma, a gente rompe com a nossa intuição. Porque a nossa intuição é muito instinto. Ela tem muito a ver com equilíbrio, tem muito a ver com a nossa energia. Então você se isolou de quem você é, puf, quebrou. Deixa eu ver aqui perguntas. Daqui a pouco a gente vai falar das perguntas. E aí essa coisa da gente dar esse lugar do que é sombrio, né? Precisa sim olhar esse sombrio. Por exemplo, como é isso da gente evidenciar esse sombrio? Mulheres que são criadas em famílias que não demonstram aceitar os seus talentos são geralmente mulheres que ficam ali fazendo vários cursos, várias especializações, shows pirotécnicos, se doando, para ver se consegue esse reconhecimento da família. E aí ela tá, justamente ao invés dela estar ali na luz, ela tá realçando essa sombra dentro dela. E aí vem a questão. Submissão sem queixas, parece um heroísmo, mas não é. Né? Vem a pressão e o conflito, as naturezas opostas, de ficar duelando, sou boa demais, mas tem uma energia também desse sombrio, por ser boa demais. Ser bom demais não é de uma forma que
que te adoece ou até adoece o outro, porque quando você é boa demais, você faz pelo outro, que o outro poderia estar fazendo por ele mesmo, você está mais atrapalhando do que ajudando, né? Então a gente tem que ver isso, que são forças que ficam ali duelando. Esse conflito aqui é importante para criar esse desafio, essa tensão para a gente evoluir. É importante, quando esse fogo se apaga na história, vai falar também desse despertar da submissão. É nesse momento que a vassaliça se desperta e vai para a jornada dela. Essa jornada que a vassaliça vai, que ela vai para a floresta, que ela vai atrás da Baba Yaga, eu acho que é uma jornada também que todas nós mulheres passamos ao longo da vida, de dizer assim, não, agora eu vou com meus próprios pés, não dá para ficar ouvindo que pai, mãe, companheiro, que amiga, que não sei quem tá falando. Porque quanto mais você tenta administrar o que os outros falam, você vai se desconectando de você mesmo. Por isso que às vezes a mulher fica sem energia, fica ansiosa, fica triste, porque ela quer agradar o outro para as outras pessoas não se afastarem e ela se afasta de si mesma. Então, imagine, você fica tão querendo agradar as outras pessoas, você se afasta de você mesma e é aí que você desconecta da sua intuição. Uma das tarefas também é navegar nas trevas. Esse momento de navegar nas trevas é o momento que ela vai para a casa da Baba Yaga, que ela aceita os desafios da Baba Yaga para conseguir esse fogo interno também. E aí é o que eu quero falar, toda essa aventura que a vassaliça passa, ela consentir se aventurar, ela consentir ir para essa floresta obscura, para ela ir até a Baba Yaga, ela experimentar esse poder desse luminoso, né, desses conteúdos da psique dela, ela aprender a desenvolver até a intuição de quando ela bota a mão no bolso e a bonequinha diz sim, não, a bonequinha fala, pode ir dormir que eu resolvo aqui. Tem um ponto importante que eu até lembrei, esqueci, agora eu lembrei de novo, que a mãe fala pra ela que ela precisa alimentar a bonequinha. E aí há 2 momentos que ela alimenta a bonequinha, né? O momento que ela fala sim, que a bonequinha diz vá por aqui, vá por aqui, vá por ali, vá por ali. Então a gente precisa alimentar a nossa intuição. Como é que a gente alimenta a nossa intuição? Ouvindo, prestando atenção, observando as possibilidades e seguindo a nossa intuição. Porque quanto mais a gente ouve, entende que aquilo ali pode ser que aconteça e a gente finge que não tá vendo, você não está alimentando a sua intuição. Quanto menos você alimenta a sua intuição, mais você se desconecta de você mesma e se desconecta dessa força que, como a própria Clarissa traz, é uma força quase paranormal, porque assim, tem muito a ver com a força desse psicológico, tem muito a ver com essa espiritualidade feminina. E quanto mais a gente olha para isso, mais a gente dá força. Então, aprender esse caminho também de volta para casa. Quando a gente vai na jornada, e aí eu acho interessante porque me lembra muito que sempre que eu falo da jornada da heroína, para você conseguir a sua energia interior, para você conseguir mudar padrão de pensamento, cada terapeuta, psicólogo vai falar de uma forma, para você encontrar seu espontâneo, sua centelha, para você encontrar, você precisa passar por uma jornada, você precisa entrar numa caverna, você precisa se confrontar com a Baba Yaga. Ela vai te dar tarefas para que você passe por esse processo. Porque às vezes eu vejo mulheres que querem entender como é que é essa intuição, mas não querem fazer o trabalho. Não querem se jogar nesse trabalho psicológico, não querem fazer a terapia a longo prazo. Imagine que você passa anos sofrendo e você de repente descobre aos 25, aos 30 anos, aos 40, aos 50, que você está negligenciando a sua intuição desde sempre. Como é que você vai encontrar esse processo, esse lugar, esse caminho de volta para casa num piscar de olhos? Então, demora-se muito tempo, né? É necessário de um tempo de investimento para que isso aconteça. Tem que aprender a nutrir essa intuição. Um dos exemplos eu já falei, é ouvir, observar, prestar atenção. Deixar essa mocinha frágil e ingênua para que ela morra dentro de você, ela precisa morrer dentro de você. E quando eu falo que essa mocinha frágil e ingênua precisa morrer, não quer dizer que a sua doçura precisa morrer, mas essa mocinha ingênua e frágil. Terceira tarefa, vou dar uma movimentada aqui que eu já vi pelo horário, já estamos no horáriozinho passado.
A quarta tarefa é encarar essa megera selvagem, que é essa Baba Yaga. A quinta é servir o não racional, né? Que é quando ela fica ali com a Baba Yaga, ela vai fazendo as tarefas, ela vai aceitando, separar uma coisa da outra. Então, às vezes a mulher pensa assim, poxa, mas eu já sofri tantas experiências ruins, tanta coisa negativa, tanta coisa não deu certo na minha vida, e agora eu vou começar. Como é que eu vou recomeçar? Né? Tem tanta coisa, tem as histórias dos meus pais, tem a história da minha família, como é que eu vou separar uma coisa da outra? Então esse é o momento de separar uma coisa da outra, entender o que é você, o que não é, entender o que você pode reciclar, entender o que você pode absorver para você. É possível, é possível. Sétima tarefa é perguntar sobre os mistérios, que é esse momento que ela vai perguntando, o que é aquele cavaleiro de roupa branca? Né? Então, assim, perguntar sobre os mistérios é importante, mas saber que perguntar sobre coisas que estão além pode te fazer envelhecer. E esse envelhecer, às vezes, é importante, né? A oitava tarefa é de pé nas quatro patas, que é assumir esse poder imenso de ver e afetar os outros, né? Ver as situações da própria vida com essa nova luz. E a nona tarefa é reformular a sombra, que é quando ela volta para casa. É importante sempre a gente ter em mente uma coisa. Você vai passar por um processo de autoconhecimento e você vai descobrir coisas sobre você. Boa noite, gente. Carol. Boa noite, Selma. Boa noite para quem está chegando. É importante você ter em mente que você vai descobrir coisas em você que nem sempre você vai se sentir tão confortável. E nem sempre vai ser fácil. Mas, às vezes, na sombra, naquele obscuro, às vezes naquela... É onde você está escondendo os seus talentos também. Então, na sombra não está só o que é ruim. Se é que existe algo ruim, tudo pode ser reciclado na sua história psíquica. Tudo pode ser ressignificado na sua história emocional, na sua história de vida. Então, é importante a gente ter em mente isso, né? Que há diversas possibilidades de reciclagem emocional, há diversas possibilidades de você separar o joio do trigo e você ir evoluindo. Para fazer esse trabalho com a intuição, você precisa seguir tarefas, você precisa ouvir a intuição, você precisa alimentar a intuição. Você precisa, a primeira coisa, matar essa menina boazinha que às vezes ainda habita em você e que te faz entrar em ciladas, te faz ser humilhada, te faz ser colocada em situações de perigo. E a partir daí, você vai absorvendo e vai encarando a partir dos conhecimentos dessa bruxa interior que é em você, que tem todos esses elementos tem dentro da gente. Todos esses elementos tem dentro da gente, desde as irmãs malvadas, a madrasta perversa, esse pai também que não estava atento aos sofrimentos da Cinderela, né? E nesse caso da Vassalissa, que é algo que eu sempre acho absurdo, como é que o pai não percebia que essa mulher só destratava a menina. E aí ela fala que muitas vezes quando se tem esse pai ausente também, a mulher demora ainda mais tempo para despertar, né? Essa intuição. E é uma das nossas forças. Vamos para as perguntas? Eu vou para as perguntas agora, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Deixa eu ver, aqui em cima alguém falou. Gente, hoje passou mais rápido do que nunca. Graças a Deus tive essa oportunidade. Rafael, vocês são ótimos. Eu falo isso, mas parece que gosto de desafiar a intuição. Estou tentando aprender a não fazer mais isso. A gente tem que ouvir. E é uma jornada, não tem como sempre a gente acertar. Passei por uma situação hoje e até agora estou sem entender se isto é sentido ou intuição. A mesma coisa, gostaria de entender melhor sobre esse assunto. O sexto sentido é a sua experiência corporal ampliada. Então, nós temos 5 sentidos. O sexto sentido é a intuição. O sexto sentido é todos os seus sentidos ampliados. Olhos, cheiro, né? Tanto que ela fala farejando os fatos. Então, é você cheirar os fatos não só com o seu nariz físico, é com o nariz da sua alma também. Então, o sexto sentido é o mais um sentido que a gente tem, é a intuição, para a gente perceber coisas que fisicamente às vezes não estão ali, não estão postas.
E pelo que eu sei, você é muito intuitiva. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Não é? Eu acho que esse pai é para dizer o quanto muitas vezes essa educação também, né, fica com a mãe, porque um dos motivos, inclusive, das histórias, e nesse caso também ele acaba se casando, às vezes é para dar essa família, essa menina, entrega essa menina para essa mãe, para essa madrasta, e ela acaba muito mais maltratando do que sendo uma mãe de verdade, né? Algumas perguntas aqui. O fato da boneca ser uma cópia da menina, vestia-se igual, indica que a boneca era figurativa? Sim. A boneca é a intuição. E aí ela se veste igual justamente pra gente entender que a intuição é um pedaço nosso. A intuição é a partir da nossa experiência com o mundo ao redor e com a gente mesmo. Por isso que essa importância da gente não cindir o que a gente é. Porque quanto mais a gente tá ali encaixadinho, a gente tá se entendendo, a gente tá num processo de alinhamento com o que a gente não cinge. Então a intuição é a boneca figurativa justamente para mostrar que, ó, inclusive é a bênção dessa mãe, né? As mães são intuitivas. E aí quando eu li, eu lembrei da minha mãe. Eu também sou muito intuitiva e quando acontece alguma coisa, minha mãe sempre fala assim, mas você deveria... Aí eu, tipo assim, tenho a intuição e como é importante, uma das coisas também da gente alimentar a intuição são as pessoas ao nosso redor. Minha mãe, por exemplo, alimenta muito a minha intuição. Então, quantas vezes eu tenho um sentimento, tenho uma intuição e falo assim, poxa, mas acho que não tem nada a ver não. E aí minha mãe fala, você deveria respeitar, você deveria seguir. Você tem uns sentimentos, tem uma intuição, como ela traz. E às vezes acontece, é melhor você seguir. Então, assim, a importância da minha mãe tá alimentando a intuição. E quando as figuras femininas, eu acho que vai nos dando mais força. É que nem você olhar a criança que tá ali aprendendo a andar e os pais olharem, dar aquela coisa, vai, continua, ou aprendendo a andar de bicicleta. A criança vai se sentindo forte emocionalmente. Sim, vou deixar salva e as lives estão ficando salvas no YouTube. Inclusive o último vídeo deu um delay, com fé na deusa, hoje vou conseguir salvar. Vai ficar salvo 24 horas, depois vai ficar salvo também no YouTube. Sim, tenho intuição forte, principalmente com pessoas que eu gosto. E isso, quanto mais você tiver vínculo com quem está ao seu redor, mais forte vai estar isso, né? E assim, quem está com a intuição mais forte quer dizer que está menos desconectada do mundo, de si mesma, né? Então isso quer dizer que você está muito conectada com você mesma. E, assim, outra pergunta. Por ela ter consultado a boneca antes de agir, seria pensar antes de agir e refletir? Sim, é a gente pensar e consultar a nossa intuição. Por isso que ela sempre esperava. Tanto que tem alguns momentos da história que ela vai responder ou que ela vai fazer alguma coisa e a bonequinha fica pulando no bolso dela. E ela para e fala assim, não, peraí, tá bom, sim, né? Ou faz alguma pergunta. Então a gente entender que tudo que a gente for fazer, podemos fazer essa análise cognitiva, porque como muitas de nós estamos aprendendo a entender a intuição, é importante, antes de agir, consultar a intuição. Então, o que é que eu estou sentindo sobre isso? A minha sensação é boa, a minha sensação é ruim. Se é uma sensação ruim, por exemplo, tem algum motivo para eu tá com medo de ir para algo novo? Ou se for uma sensação boa, será que eu não estou sendo a menininha boazinha? Estou confiando demais, né? Então, assim, vai consultando todas as possibilidades, mas consulta a sua intuição em primeiro lugar. A gente costuma consultar o cognitivo, né? Não falar não falar sobre a boneca com ninguém seria termos cautela sobre abrir-se demais para o outro. Essa é uma pergunta interessante. Eu vou até pesquisar para depois trazer para vocês e vou responder. Porque quando você trouxe essa pergunta, eu também fiquei reflexiva, Arinha. Como é? Por que não falar, né? O que vocês acham? Por que a gente não falar sobre um presente que tem a ver com a nossa intuição? O que vocês acham? Eu vou pesquisar essa daqui e vou trazer depois para vocês. Foi um ponto importante de vocês verem. Por isso que é bom estudar em grupo, porque tem coisas que passam batidas. Esse aqui mesmo eu li,
e não me foi tão atrativa como outras questões. Mas pode ser uma hipótese. Acho que pode ser uma hipótese. A gente ter cautela, a gente consultar, né? Esse emocional, consultar como é que tá aqui por dentro, para ver se a gente pode confiar. Eu vou pesquisar essa daqui. Se seria ter cautela. Porque a intuição é algo tão delicado, né? Tão poderoso. Tão delicado e tão poderoso que a gente tem que ter cuidado e cautela com o que a gente compartilha, né? Cuidado e cautela de como a gente compartilha. Essa daí eu vou pesquisar, viu? Eu vi na leitura algumas questões que me pareciam indicar autocuidado. Manter, eu escrevi aqui até, eu mesmo não estou entendendo minha letra. Diante de situações difíceis, assim, manter, eu acho que é calada diante de situações difíceis. Sim, tudo tem a ver com autocuidado. Tem muito boa essa pontuação sua. Muito tem a ver com autocuidado. Porque todo o processo, tanto que ela vai despertando, né, para não se meter em situações de risco, para fazer esse processo de autoconhecimento, para não ser devorada e esmagada por essas três energias femininas, né, que mais queriam a finalização dela. Tudo tem a ver com autocuidado. Perfeito. A questão do Baba Yaga, do conhecimento, eu já falei, desse envelhecimento. Quanto mais a gente conhece, a gente vai envelhecendo. E há coisas, inclusive para as crianças, que às vezes os pais não tomam cuidado, que as crianças não precisam saber. A constelação diz, inclusive, que quando a criança descobre algum segredo dos pais que não deveria ter acesso, ela acaba numa laceração na alma, que ela vai se punindo com a doença, vai se punindo com a procrastinação, com diversas coisas, porque assim, a gente tem que ter muito cuidado que a gente fala para as crianças. Tem coisas que, por exemplo, coisas do universo do casal, de que tá acontecendo, que o casal tá brigando, blá, 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 que não precisa a criança ter acesso. E quando você coloca esse peso na criança, há um envelhecimento também, e mais pra frente esse envelhecimento pode se tornar um adoecimento. Então assim, vejamos o que falamos às nossas meninas e aos meninos também. A última pergunta, mandada pelo telespectador, era exemplos quando a mãe boa demais morre, né? Quando essa mãe boa demais morre e a gente está conectada com a nossa intuição, é possível a gente entrar em novas jornadas, é possível a gente mandar aquele currículo para aquele lugar que a gente tinha medo de receber ou não, é possível a gente terminar um relacionamento que não está mais dando certo e ir para a vida, para um novo relacionamento, para ser solteira, quem sabe, é possível a gente ir morar num novo estado, ir morar numa nova cidade, quando essa energia de mãe boa demais, que fica ali, não, pra que você vai tentar coisas novas? Aqui tá bom demais, né? Que acaba mais te atrapalhando do que te ajudando. Então, são exemplos. Deixa eu ver aqui, que eu vi que tem perguntas. Gente, eu sempre acho que eu não vou dar tempo de falar, que eu vou ter muito tempo. Quando eu começo a ver, ainda falta 10 minutos pra live acabar. Meu Deus. Intuição ou razão? Porque tem situações que a razão fala mais alto. Que a razão fala mais alto. Não é? Né? E quem diz... E aí, às vezes, as pessoas veem intuição como algo... Às vezes, as pessoas veem intuição como algo de gente que não pensa, né? Como algo de gente responsável. Como que a intuição também não passa por uma lógica cognitiva, como que a intuição não passa por uma lógica de razão também. E vai seguindo um cognitivo, e é necessário a gente lembrar que a mente, a análise do comportamento, meus colegas de análise do comportamento dizem que não existe mente, inclusive, que o que existe são comportamentos, porque muitas vezes você fica preso nessa coisa da mente, do pensar demais, pensa. E quando você vê que aqui eu vou até deixar com outra pergunta, ó, da ansiedade. Ansiedade cala um pouco a voz da intuição, não é, Rani? Tem tudo a ver. Não tem nada. Tem tudo a ver, justamente isso. A ansiedade faz com que a mulher crie cenários que possam ser que existam e possam ser que não, e acaba calando essa voz da intuição, porque você acaba soterrando, inclusive. Muitas vezes você entrar em contato com a sua intuição mais uma vez é passar por uma escavação psicológica.
E é por isso que a terapia é tão importante, porque passar por essa escavação psicológica é necessário que seja em terapia. Porque quando você se confrontar com as suas sombras, quando você se confrontar com a energia de morte, a Baba Yaga, ela é a mulher selvagem, ela tem muito a ver com vida, morte e vida. A gente passa em vários momentos da nossa vida por vida, morte e vida. O parto, por exemplo, quem é mãe sabe disso. Morre uma filha, né? Morre uma mulher que só era filha, morre uma mãe que só tinha um filho e nasce uma outra mulher. Então, o parto é um momento de vida, morte e vida. Vida, morte e vida. Algo tem que morrer. Essa história, pra gente entender a nossa intuição, a gente tem que entender que há coisas dentro da gente que precisa morrer. Energia feminina que só te leva pra autodestruição, que só te leva pra desconfiar de você mesma, não ter crença em você, são energias que precisam morrer dentro de você para que você viva. Então tem muito a ver, tem tudo a ver. A ansiedade desconecta a gente da intuição. Gente, intuição, dava um curso só sobre isso. Talvez a exposição possa trazer outros tipos de interferência. Ah, sim, da bonequinha. Sim, boa hipótese. Inclusive, assim, até ela se conectar com essa intuição, ela precisaria de talvez de um tempo para não deixar esse mundo de fora. Boa hipótese, gostei dessa hipótese. Acho que a ansiedade cala um pouco porque tem a ver com impulsividade. Isso, gente, vocês estão demais. Sobre sonhos, alguém tem a ver com sonhos também, né? Deixa eu ver aqui como tá meu horário. 6 minutos. Eu vou falar depois só sobre sonhos. Quando a gente tem uma intuição muito forte com alguém, que algumas religiões, alguns vão chamar de algo premonitório, porque assim, começa a ser premonitório porque é uma outra inteligência. A intuição é uma inteligência, né? Rafinha falou lá em cima sobre a questão da razão. A intuição é uma inteligência. A gente precisa entender que é uma inteligência a intuição. E muitas vezes a gente acaba... e é algo tão forte para nós mulheres que às vezes a gente acaba prevendo algo que vai acontecer, né? De tão forte que é. Eu falei aqui do deixar morrer. Deixar morrer é o tema final da história. Vassalissa aprendeu sua lição. Ela não cai, ela cai numa crise histérica quando a caveira faz arder as mulheres perversas? Não. O que deve morrer, morre. Então, como se tomar uma decisão dessa? Sabe simplesmente de que a mulher que sabe, lá que sabe, peça conselhos a ela. Ela é a mãe do tempo. Nada surpreende, ela já viu de tudo. Para a maioria dessas mulheres, deixar morrer não é contra a sua natureza. É contra a sua criação. Isso pode ser modificado. Todas nós sabemos, no fundo dos ovários, no fundo dos nossos ovários, das nossas entranhas, quando chegou a hora da vida, quando chegou a hora da morte. Podemos tentar nos enganar por vários motivos, mas sabemos. Pela luz da caveira incandescente, nós sabemos. E tem coisas que precisa que a gente deixe morrer para que a vida venha. Energias, pensamentos, crenças. Precisamos deixar algumas coisas morrer. Só que assim, é muito difícil deixar algumas coisas morrer, mas é necessário. Muito necessário. Então, eu tava falando dos sonhos, a intuição é tão forte que às vezes a gente prevê que vai acontecer alguma coisa com alguém, a gente prevê que vai acontecer alguma coisa com a gente prevê que não vai acontecer alguma coisa com a gente, né? Que se você não seguir aquele caminho, e aí é perigoso com a crise de ansiedade, por exemplo, com o toque, porque quem tem toque entende que precisa seguir um ritual para que as coisas continuem acontecendo, porque se não seguir o ritual, alguma coisa vai dar errada. Então, toque e intuição precisa ser estudada se a pessoa não está com toque, ao invés de intuição, certo? Porque o toque também passa por isso, de entender que precisa seguir alguns passos para que não aconteça uma catástrofe. A intuição é muito mais ampla que isso. A intuição é uma coisa que é delegada a nós mulheres, né? Uma força delegada a nós mulheres, que nos guia por todo canto. E a gente precisa entender que intuição é natural. Assim como você nasceu com os seus sentidos, olho, ouvido, cabelo, corpo, pele,
a intuição é mais um sentido. Quanto mais você entende que a intuição é natural e você leva isso com naturalidade, as pessoas que estão ao seu redor também começam a respeitar isso, mas para você fica muito fácil de acessar. Então, vamos ter em mente que intuição é o seu sexto sentido, intuição é algo natural, intuição é uma inteligência que quando você está conectadinha com ela, você consegue ir e vir, você consegue sair de situações, você consegue ir para lá, para cá, direita, esquerda, e é muito forte. Quanto mais a mulher está nesse processo de autoconhecimento, quanto mais a mulher conhece as suas sombras, os seus defeitos, as suas limitações, mas ela está conectada com a sua intuição. Eu tô sendo desafiada a ouvir a minha esses dias. E a Baba Yaga, que é essa força meio de bruxa e na gente, e vamos pensar bruxa no sentido de que essa força mesmo, gente, tem coisa que se a gente não tiver um pouco de como é que eu posso dizer? Você sabe, para consertar um carro, não precisa melar as mãos de óleo, não precisa, pra gente fazer uma faxina na casa, não precisa sujar tudo, não precisa ser, às vezes, se prender os seus cabelos, prender tudo, ficar com a roupa toda bagaçada para limpar a sua casa. Então, a Baba Yaga, essa necessidade que a gente tem de vou ter que dobrar as mangas, vou ter que prender meus cabelos, vou ter que tirar a maquiagem e vou ter que lidar com essa, muitas vezes, com essa fossa que tá dentro da gente, uma fossa dentro da gente, de esgoto, às vezes, que a gente tem que botar a mão e entender, peraí, deixa eu tirar aqui o que é bom, tirar só as coisas boas, as minhas joias preciosas e fazer uma reciclagem com o que tá ali, a lamaçal que tá ali. A flor do lótus, por exemplo, a história é essa, né? Então, não tenha medo da Baba Yaga. E talvez você até já tenha sonhado com ela. Como é essa Baba Yaga? Às vezes é você sendo, uma energia, você sonhar com a bruxa, com a mulher mais velha. Inclusive, eu acho que dia desses eu sonhei com essa Baba Yaga. Pelo conteúdo do sonho, como ela era. A minha era como se fosse não era uma mulher, e assim, tem um pouco a ver também com uma energia meio animal também, né? A minha é como se fosse um orangotango, e ela meio que me impulsionava a fazer alguma coisa, meio que me assustava. E aí hoje relendo, eu fiquei pensando assim, eu tô achando que eu sonho com a Baba Yaga. Ela querendo que eu faça as minhas tarefas. Porque a gente vai e volta, né, nessas tarefas. E é importante você ouvir a sua voz da intuição, mas é importante você entender que não vai ser de uma hora para outra. Você vai precisar de tarefas, assim como os alunos vão para a escola, precisa passar por provas. Você vai precisar de tarefas, de provas, para que você faça o seu trabalho psicológico até chegar na sua intuição de uma forma mais pura, mais refinada. Talvez você já esteja nesse caminho. Ai, que maravilha se você estiver. Fico muito feliz se você já estiver. Eu tenho certeza que as mulheres que estão aqui estão nesse caminho. Falta 1 minuto para terminar a live. Então, eu vou agradecer para vocês. Falar de intuição é muito conteúdo. Não dá pra gente falar em 1 hora só. Agradeço a vocês. Beijo, porque o Instagram já está me expulsando. Ai, como eu amei essa live de hoje, gente. E é isso. Na próxima semana, vamos falar do capítulo 4, o parceiro, a união com o outro. Uau! A união com o outro. Então, vamos falar dessa união com o outro, do parceiro, relacionamentos. Simbora! Não importa se você nunca leu o livro, essa live também é pra você. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada para quem está assistindo agora. Rafinha, Selma, Carol, Ari, que me mandou perguntas, Gabriela, todo mundo aí. Beijo, beijo, beijo. Muito obrigada pela presença. Tchau! Antes que o Instagram derrube minha live. Beijo!